diferença entre as cidades. Conforme você já estudou, um município pode ser formado pela área rural, campo, e pela área urbana, cidade. Então, ele tem tanto a área rural quanto a área urbana em um município. O que é um município? Por exemplo, Novo Horizonte é um município, tá? É uma cidade. Que é sede do município? Então, a cidade é a sede do município, onde se localizam a prefeitura. Então, aqui, ó, a prefeitura, aonde fica o prefeito, tá? Que assina os decretos, que faz as leis da cidade, que organiza a cidade, faz os investimentos para as melhorias, vê onde precisa melhorar. E a Câmara Municipal, que é o poder legislativo, aonde ficam os vereadores, que fazem os projetos e votam. O prefeito faz o projeto, o vereador vota. O vereador mesmo faz um projeto, aí todos eles votam para apoiar e o prefeito concorda. Então, eles ficam em conjunto, tanto a prefeitura com o prefeito e os vereadores, o poder executivo junto com os legislativos, para fazer todas as melhorias para a cidade. Então, aqui, ó, as cidades caracterizam-se por apresentar maior número de habitantes em relação ao campo. Então, hoje tem maior número de habitantes nas cidades, né, em relação ao campo, pela concentração na área urbana e atividades econômicas. Então, porque o que tem mais na área urbana? Melhor atividade econômica, tem melhores condições de saúde, educação, higiene, é mais perto, tem água tratada, tem esgoto, tem hospital. Então, a situação na cidade é melhor do que no campo. Por isso que as pessoas saíam do campo para vir para as cidades. Então, de acordo com o número de habitantes e as atividades realizadas pelas cidades, elas se classificam em pequenas, médias e grandes, tá? Então, tem cidades pequenas. Por exemplo, se eu falar para vocês, ó, Novo Horizonte, ela seria uma cidade média. Itajubi, uma cidade pequena, porque Itajubi é menor do que Novo Horizonte. E São Paulo seria uma cidade grande, tá? Se for classificar Novo Horizonte em relação a Rio Preto, então Novo Horizonte seria uma cidade pequena, Rio Preto uma cidade média, São Paulo continua sendo uma cidade grande. Cidades pequenas apresentam um número menor de habitantes e atividades econômicas. Então, tem menos atividades econômicas. Não tem shopping, não tem muitos prédios, não tem muito trânsito. Então, é uma cidade menor. Geralmente, oferecem serviços mais simples e limitados. Por exemplo, as pessoas que moram aí no Horizonte, se precisa de uma tecnologia melhor num hospital, teria que ir para Rio Preto ou mesmo ir para São Paulo, que é uma cidade maior, tá? Aqui, ó, cidades médias apresentam maior número de habitantes em relação às cidades pequenas, mais economia. Por exemplo, ó, tem mais prédios. Uberlândia, em Minas Gerais, seria uma cidade média. Dessa maneira, nas cidades médias, podemos encontrar uma maior oferta de recursos técnicos, de cursos técnicos, de universidades, de atendimentos médicos especializados, maior comércio e prestação de serviços. Nas cidades grandes, ó, tem Porto Alegre, tem o Museu do Rio de Janeiro. Então, as cidades grandes caracterizam-se pelo número maior de habitantes e mais atividades econômicas em relação às cidades médias. Assim, é possível encontrar uma ampla rede de transporte, por exemplo, metrô, trem, comunicações, atividades industriais, mais indústrias, centros médicos mais desenvolvidos, que utilizam equipamentos com alta tecnologia e profissionais especializados, universidades, comércio de grande porte, prestação de serviço e espaço de lazer, como museus, cinema, parques, zoológico, clubes, shopping centers e outros atrativos que teria numa cidade grande e não teria numa cidade pequena, tá? Então, aqui, ó. Utilize as palavras do quadro para completar as frases prefeitura, cidade, paisagem, médias urbanas e atividades econômicas. Então, aqui,
Na área, vocês vão completar do município, localiza-se a e a Câmara Municipal. Você vai completar a palavra, apresenta diferentes as cidades pequenas e grandes, em razão do seu número de habitantes e das desenvolvidas nesse espaço, tá bom? E nós terminamos aqui a nossa aula de geografia da apostila, tá?